Depois do final do culto, irmã irmã, se puder louvar a Deus depois do final, com mais um, tá bom? Jesus. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos no culto, onde nós estaremos celebrando aqui a ceia do Senhor, e como eu já disse para os irmãos aqui, em outros cultos anteriores, a ceia, ela tem uma importância na nossa vida, onde nós celebramos a graça de Deus, trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde temos a oportunidade, irmãos, de renovar, de reafirmar a nossa comunhão com Deus. E além disso também, nós temos também a oportunidade de renovar a nossa comunhão entre nós, a comunhão da igreja. É na ceia que nós renovamos a nossa comunhão com o Senhor, reafirmamos a nossa comunhão com Ele, e também podemos considerar a nossa comunhão que nós temos como igreja. O apóstolo Paulo, na sua carta, quando ele fala sobre celebrar a ceia, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então Paulo, ele coloca uma condição aí para participar da ceia. Que condição é essa? Um discernimento. E que discernimento é esse? É discernir o corpo do Senhor. E o que é o corpo do Senhor? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala o quê? Que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo do Senhor. Então, o que significa, irmãos, celebrar a ceia? Significa nós considerarmos essa comunhão que nós temos com o corpo de Cristo. Quando a igreja, ela vive em comunhão com o corpo de Cristo, automaticamente ela está em comunhão com Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Se nós estamos em comunhão com o corpo, como igreja, nós estamos em comunhão com Cristo. Por isso que é importante a pessoa entender que para participar da ceia, ela precisa estar em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo. E estando em comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, ela está em comunhão com Cristo.
Então esse é o discernimento. Por isso que não pode haver, irmãos, discórdia, não pode haver murmurações, como Paulo diz aqui. Tem que haver sinceridade entre nós. Essa palavra aqui que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro está justamente falando sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Qual que é a importância da igreja? Né? E Pedro, ele enfatiza justamente a importância da igreja crescer como corpo, a igreja ter um desenvolvimento. Todo corpo, ele tem que se desenvolver. O corpo, ele se desenvolve, ele cresce, e a igreja como corpo, ela também cresce, ela também se desenvolve. E ele diz aqui, no versículo 2: desejai afetuosamente, como recém-nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, como é que dá esse desenvolvimento da igreja como corpo? Pedro, ele coloca que é através do leite racional. Desejai afetuosamente, como recém-nascidos, o leite racional. Em algumas Bíblias está o leite espiritual. O que é o leite? Que Pedro, ele é uma metáfora, né? O que ele quer dizer com leite aqui? É a palavra de Deus. Ele coloca, o que dá a entender, meus irmãos, é que Pedro escreve essa carta a uma igreja recente, era um grupo de igrejas que existia ali na Ásia, e que eles eram novos convertidos, vamos dizer assim. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Então significa que essa igreja aqui, ela deveria ter uma faixa de uns 30 anos de existência. Então era uma igreja nova, era uma igreja recente, entendeu? Era como novos convertidos. Então ele fala: olha, desejai, assim como recém-nascido, vocês que estão começando agora, desejai como recém-nascido beber do leite, que é a palavra de Deus, porque através desse leite é que vocês vão crescer, é que vocês vão se desenvolver. Hoje a Elisa, ela vai ser apresentada, está ali, né? Que bênção, né? Imagina ali, irmãos, se a gente ficar uma semana sem dar leite para ela, o que acontece? É só leite. E a gente fica pensando assim, o desejo que ela tem para beber leite. Impressionante. Ela acorda de madrugada querendo leite, vira e mexe, está querendo leite. Aí você vai lá, né? Então você tem que estar alimentando. E esse leite, só leite, é o suficiente para ela crescer, para ela se desenvolver, para ir ganhando peso. Entendeu? E assim, meus irmãos, é a palavra de Deus em nós. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, essa palavra, ela traz o crescimento para a igreja, ela traz o desenvolvimento para a igreja. Se tem uma coisa que não pode faltar, meus irmãos, na igreja, é a palavra, é se alimentar da palavra, é meditar na palavra, porque é através da palavra que nós crescemos, é que nós nos desenvolvemos, é que a igreja, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo como corpo, né? Os irmãos aí que estudam teologia sabem que existem os meios da graça, né? Os meios que a graça tem de agir na igreja. E um dos meios da graça atuar, da graça de Deus agir, é através da palavra. A ceia também é um outro meio da graça, né? Os sacramentos, o batismo, a ceia é um outro meio da graça. Os hinos é um outro meio da graça de Deus agir. Então são meios que a graça de Deus ela tem de operar na vida da igreja, promovendo o crescimento da igreja. Por isso, meus irmãos, que não pode faltar o que? A palavra de Deus. Desejai afetuosamente, como recém-nascidos, o leite espiritual. Assim como uma criança
recém-nascida não pode ficar sem leite, você também não pode ficar sem palavra. Você não pode ficar sem a palavra de Deus. Nada pode substituir a meditação da palavra de Deus na sua vida. Você pode assistir filmes, você pode navegar na internet, você pode ouvir hinos maravilhosos, mas nada disso pode substituir a meditação, o ouvir, o praticar a palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, tenha momentos devocional de meditação na palavra de Deus. No seu dia a dia, abra a Bíblia, leia pelo menos um versículo e medite nisso. Veja o que Deus tem para falar com você nesse versículo, nesse texto da palavra do Senhor. Deus vai falar com você, isso vai trazer para você saúde espiritual. E é dessa forma que você vai crescendo e que você vai se desenvolvendo na presença do Senhor. Pedro, ele fala aqui ainda, né, sobre a igreja como pedras vivas. Primeiro ele diz, né, que nós devemos nos chegar a Jesus, o Senhor, que é a pedra viva, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal de uma construção. Naquela época, as construções, quando se ia edificar uma casa, hoje, quando se vai edificar uma casa, a estrutura ela é feita subterrânea, né? Se cava uma vala e ali se coloca ali uma estrutura para se construir uma casa. Naquela época era diferente. A estrutura era feita na superfície, em cima da terra. Aí se fazia uma estrutura de pedras e em cima dessa estrutura se construía uma casa. Algumas casas eram construídas em cima de rochas. Então, quando ia se construir a estrutura, normalmente se pegava uma pedra angular, que essa pedra ela era a referência para aquela construção. O edifício em Jerusalém, o templo em Jerusalém, ele foi construído, e antes dele ser construído, se fez uma estrutura. E colocou-se ali uma pedra de esquina, uma pedra angular. Essa pedra angular do templo que foi destruído no ano 70, ela existe até hoje. Ela pesa 650 toneladas, essa pedra. Está até hoje lá. Entendeu? E aqui, Pedro ele diz o quê? Que Jesus, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, aonde toda a estrutura da igreja é fundamentada. A igreja ela é fundamentada em Jesus. Na antiguidade, naquela época, existiam os templos, que muitos diziam que era o lugar aonde o Deus, a divindade habitava. Por exemplo, lá em Jerusalém tinha um templo, que era o lugar onde Deus se manifestava, e eles adoravam a Deus no templo. Teve um dia que a mulher samaritana, ela perguntou para Jesus: onde é que se deve adorar? É em Samaria ou é lá em Jerusalém? Porque existia um templo, aonde eles entendiam que era ali que Deus se fazia presente, e todo o culto ele era concentrado no templo. Jesus respondeu para a mulher samaritana: veio a hora e já chegou, que nem em Jerusalém nem em Samaria se adorarão ao Pai, mas ele será adorado em espírito e em verdade. Daqui Pedro está dizendo o seguinte, é uma outra metáfora. Ele está dizendo o seguinte: olha, hoje não precisa mais do templo, nós somos o templo, nós somos pedras vivas, nós somos casa de Deus. Às vezes nós pensamos, meus irmãos, que a casa de Deus é esse templo aqui. Não é. A casa de Deus somos nós. Nós somos casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Nós somos pedras vivas. O templo, ele existe para que a casa de Deus se faça presente. Aleluia, glória a Deus. Nós, como igreja, somos casa de Deus. Jesus ele se faz presente em nossas vidas. A igreja, a casa de Deus, o templo,
ele já não é mais de pedra, ele é humano, ele é vivo. Jesus, ele foi uma pedra, ele foi a pedra viva. Por quê? Porque ele veio aqui como ser humano, como homem, uma pedra viva. A igreja, somos pedras vivas, somos humanos vivos, e a adoração que nós fazemos ao Senhor, ela é viva, ela é viva. Adorar a Deus em espírito e em verdade, com vida. Paulo escrevendo aos Romanos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a igreja é isso. O nosso culto a Deus, ele tem que ser vivo, ele tem que ser de verdade, ele tem que ser com a nossa alma, com o nosso coração. Não é uma mera liturgia, não é um mero hábito, não, mas é vivo, é com ânimo, é com alegria, é com devoção de verdade. Aleluia. Num culto como esse, nós podemos falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Entenda isso. E dessa forma, meus irmãos, a igreja ela vai crescendo, a igreja ela vai se desenvolvendo. Naquela época existiam os sacerdotes que ofereciam sacrifícios, que normalmente eram sacrifícios de animais. Pedro está dizendo o seguinte, que hoje o templo somos nós, os sacerdotes são os crentes, somos nós, somos cristãos. E os sacrifícios que nós oferecemos a Deus não é mais sacrifício de animal, mas são sacrifícios de louvor. É culto vivo ao Senhor. Portanto, entenda isso. Quando você estiver na casa de Deus, você está apresentando ao Senhor um culto a Ele. Não é para o pastor o culto. O culto também não é para você. Às vezes tem pessoas que ficam questionando o culto, né? Ah, mas esse culto aí não está bom, né? Ah, mas esse cântico aí não está bom, né? Às vezes nós questionamos, é natural, né? Ah, mas puxa vida, parece que está frio. Mas, irmão, se a gente parar para pensar, o culto não é para mim. O culto também, com todo respeito, também não é para você. O culto é para Deus. O culto é para o Senhor. É louvor a Ele. E quando nós nos reunimos, meus irmãos, com esse sentimento de adoração de verdade, quando nós adoramos a Deus de verdade, com o coração sincero, aleluia, o Senhor, Ele se faz presente, Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe a nossa adoração. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para ficar reparando defeitos de um e defeitos de outro. Aqui nós não estamos para ver quem é melhor e quem é pior, aleluia. Nós saímos das nossas casas numa noite fria, chuvosa, viemos para cá, foi para apresentar um culto de adoração a Deus, um culto vivo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essas pedras aqui, ó, essas paredes aqui, elas são frias, elas são fixas, elas são estáticas, aleluia, mas nós somos vivos, nós temos vida, nós temos disposição. Oh, louvado seja Deus. Adore ao Senhor com a tua alma, adore ao Senhor com o teu coração, aleluia. Adore a Deus com a tua disposição, com o tempo que Ele te deu, para que assim você possa fazer e verdadeiramente você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Somos casa viva, somos casa viva. E é dessa forma que a igreja ela vai sendo edificada. É dessa forma que nós vamos, meus irmãos, compartilhando a nossa comunhão uns com os outros. Quando nós entendemos que nós somos casa de Deus, que Deus ele se faz presente na minha vida, Deus ele se faz presente na sua vida. Entenda isso.
Se Deus está presente na sua vida, não tem como você não perdoar o seu irmão. Se Deus está presente na sua vida, não tem como você ficar falando mal dele. Se Deus está presente na sua vida, você vai viver e exercitar o amor de Deus, porque Ele é presente na sua vida. Você vai ajudar, você vai orar pelo outro, você vai viver em comunhão, porque Deus Ele está presente na sua vida. Você é casa de Deus. Glória a Deus. E o interessante que eu vejo aqui, irmãos, no versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha Deus, isso aqui, quando eu li esse versículo, meus irmãos, veio assim uma luz, que eu falei: Deus, eu nunca parei para observar isso. Eu estava lendo hoje à tarde isso daqui, e quando eu li esse versículo, olha que coisa interessante. Sacerdócio real. Como que a igreja cresce? Como que a igreja, como corpo de Cristo, ela se desenvolve? Através da palavra, através de um culto vivo, e exercitando o verdadeiro sacerdócio. O que o sacerdote ele fazia naquela época? Hoje nós é que somos o sacerdócio. Naquela época o sacerdote ele tinha a função, através do sacrifício, de aproximar as pessoas de Deus. E nós, como sacerdotes, devemos fazer isso também. Por isso que Pedro diz aqui, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que eu vou aproximar as pessoas de Deus? Evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, comunicando para as pessoas o que o Senhor ele pode fazer, o que o Senhor ele tem feito. A gente pensa que sacerdote, que exercer o sacerdócio, é só ficar aqui dentro da igreja cantando. Tem até algumas pessoas que falam por aí, os levitas, né? Os levitas, porque eu sou levita. Aí a pessoa pensa que ser levita é ficar cantando na igreja. Não é nada disso, irmãos. Exercitar o sacerdócio é levar as pessoas a se aproximar de Deus, é revelar a luz para aqueles que estão em trevas. Oh, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aí está uma forma de você cultuar a Deus, de você exercitar o sacerdócio do Senhor na sua vida, quando você leva as pessoas à presença do Senhor, quando você fala de Jesus para alguém, quando você dá testemunho do que o Senhor tem feito na tua vida para alguém, quando você traz uma pessoa para a igreja. Ei, a partir de hoje, quando você vier para a igreja, procure trazer alguém junto com você. Você vai estar exercitando o sacerdócio, você vai estar levando as pessoas a se aproximar de Deus. Quando você aconselha, quando você fala de Deus para alguém, você está exercitando o seu sacerdócio. A mulher samaritana, quando Jesus falou com ela, eu achei interessante isso. Ela chegou para Jesus perguntando aonde que se deveria adorar. Aí o Senhor falou: olha, a adoração é viva, é em espírito e em verdade. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher deixou o cântaro ali, e a Bíblia diz que ela saiu pela vila de Samaria, falando de Jesus para as pessoas. Glória a Deus, dizendo: olha, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Cristo. Ela achou a melhor forma e maneira de cultuar a Deus, de adorar ao Senhor, falando de Jesus para as pessoas. Ei, quando você fala de Jesus para alguém, você está adorando a Deus.
Quando você fala de Jesus para alguém, quando você ajuda uma pessoa necessitada, você está exercitando o sacerdócio, você está cultuando, você está adorando ao Senhor. Glória a Deus! E é dessa forma que a igreja ela vai crescendo, com alma se rendendo aos pés do Senhor, com vida se aproximando do Senhor. Irmãos, nós como igreja precisamos crescer, precisamos nos desenvolver como corpo de Cristo, viver essa comunhão e essa presença de Deus entre nós. Glória a Deus. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia. Que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Identidade. Vós sois povo de Deus. Nós temos uma identidade. Vós sois povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é nação eleita. A igreja é eleita. E nós que fazemos parte da igreja estamos dentro desse plano de eleição. Nós somos povo de Deus, irmãos. Somos povo de Deus. Temos uma identidade. É interessante isso, porque Pedro diz: olha, outrora você não era povo, você não fazia parte desse povo, mas olha, a palavra de Deus te libertou. A palavra de Deus ela tem operado na sua vida, e agora você faz parte desse povo. Você não é qualquer um, você não é uma pessoa que vive aí perambulando pelo mundo. Não, você é povo de Deus, você é de Deus, você tem dono. Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Deus, Ele é o teu dono. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte da nação de Deus. A igreja é uma nação. A igreja é um povo que Deus escolheu. Um povo que foi predestinado por Deus desde a fundação do mundo. A predestinação, meus irmãos, muito se fala sobre predestinação. A igreja é predestinada, o povo é predestinado. A predestinação, ela não é individual. A predestinação, ela é coletiva. A igreja foi predestinada por Deus. E nós fazemos parte desta igreja. Nós fazemos parte desse povo. Aleluia! Você não está perdido nesse mundo. Você não está perdida nesse mundo. Aleluia! Você faz parte de um povo que Deus escolheu. Aleluia! Você faz parte de uma igreja que Deus predestinou, que é resultado de um plano de Deus desde a fundação do mundo. Antes de haver céu, antes de haver terra, Deus, Ele planejou isso, Ele projetou isso. Aleluia! E você está inserido nesse plano, você está inserido nesse povo, você faz parte da igreja de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Por isso nós temos motivos para glorificar a Deus, para adorar o nome do Senhor, para viver uma vida na presença dEle. A palavra de Deus, ela é poderosa para realizar grandes coisas na sua vida. Eu peço, irmãos, que se coloquem de pé, nós vamos fazer uma oração.